Bom dia, que bênção é ter as nossas mães, que bênção é poder na presença de Deus. Um grande beijo, um grande abraço a todas as nossas mães, as mães da nossa igreja. Nós estamos aqui com lembrancinhas de algumas ainda, do Ministério Infantil. As lembrancinhas ficaram muito lindas e todas as mães da igreja também receberam uma outra lembrancinha planejado dos programas especiais. Então, as mães que ainda não apanharam, os filhos que não vieram buscar as suas lembrancinhas, cheguem aqui à igreja e você poder levar a lembrança para a sua mãe. Que bênção as nossas mães. Você que tem o privilégio de ter a sua mãe perto de você, esteja com ela nesse dia, comemore esse dia abençoado. Podemos estar juntos aqui no templo, mas em nossas casas, estamos junto com elas, agradecendo a Deus pelo carinho, pelas bênçãos que as mães são. Nós vamos orar neste momento e já vamos orar pela vida das nossas mães. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos. Você que viu esse vídeo de abertura, à noite, às 19h30, ele será retransmitido para os nossos amigos e irmãos que vão acompanhar o culto de hoje à noite, também com este vídeo. Mensagem às nossas mães. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por este domingo. Queremos agradecer porque estamos na tua presença. Queremos agradecer pelo teu amor e a tua graça sobre nós. Queremos agradecer pelas nossas mães. Continue cuidando delas, dando saúde a elas, alegria delas verem coisas acontecendo na vida dos filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Guarda, Senhor, todas as mães nesse dia, e nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor deu a estas mulheres. Louvado seja por as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um dos nossos hinos que falam dessa certeza que temos um Jesus que nos ama. E esse Jesus que nos ama é um Jesus que ama também as nossas mães. Então é uma bênção estar e uma bênção compartilhar. Você pode do nosso culto para os seus amigos, colocar uma sala de vídeo. É bom lembrar que esses cultos também ficam gravados no YouTube. Então é uma ótima oportunidade da palavra de Deus chegar em vários corações. Já temos pessoas participando conosco, não só aqui de Umuarama, mas de outros lugares, que nos dão a alegria de estar conosco. Vamos então cantar este hino. Hoje pela manhã nós aproveitamos para cantar mais os hinos, à noite nós louvamos com cânticos. E este hino diz: ó Jesus, eu te amo, ó Jesus, eu te amo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz, ó Jesus, eu te amo. Vamos cantar? Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo. Eu te amo. Ó Jesus, te agradeço, ó Jesus, te agradeço, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz, ó Jesus, te agradeço, te agradeço. Jesus, eu te louvo, ó Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz, ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo. Amém. Como é bom louvarmos ao Senhor, como é bom exaltarmos o nome do Senhor. Um abraço para a Josane,
que está participando do nosso culto lá em Curitiba. Parabéns também pela Jéssica, muito obrigado pela Jéssica em Maringá, participando do nosso culto desta manhã. Um abraço aos nossos irmãos aqui da nossa igreja também, participando, louvando ao Senhor. É um privilégio que nós temos de estar aqui na casa do Senhor. Nós estamos neste mês de maio, mês da família, falando da campanha De Volta para Casa. Vários irmãos já adquiriram o seu livro. Nós temos alguns exemplares aqui na igreja. Esse livro é um livro de leitura para toda a vida, de fácil leitura e somente a R$15. Nós já estamos abrindo para que possamos terminar os exemplares que nós temos aqui, abrindo para outras pessoas que quiserem adquirir o seu livro, poderão vir aqui à igreja e por R$15 você leva esse livro, porque a leitura é excelente, tá bom? Vale a pena ler, não só durante a campanha que nós estamos na segunda semana, mas também durante toda a vida. É um livro que fala sobre desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual e principalmente baseado na parábola do filho pródigo, no qual estamos orando por pessoas que precisam voltar para os braços do Pai. Você poderá adquirir hoje ou durante essa semana aqui na igreja o livro, que ainda temos alguns exemplares. E dizer da bênção que nós estamos tendo nesses domingos também, pela manhã, de estudarmos o livro de 1 João. Quantos ensinamentos nós temos, né, na palavra de Deus? Que bênção! Nós queremos louvar ao Senhor com mais um dos nossos hinos. E esse hino é o hino que fala que alegria é crer em Cristo. Que bênção nós temos como crentes, como servos do Senhor, de adorar ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor. E que bênção saber que você está aí participando com a gente e louvando ao Senhor. Nós temos aqui uma equipe reduzida de irmãos, mas irmãos que estão trabalhando para que a palavra de Deus chegue até você. Nós temos no serviço hoje pela manhã o irmão Isaías Freitas, o irmão Fernando Touro, né? Temos também o irmão Uriel Vieira Júnior, que estão trabalhando, se esforçando, fazendo o máximo para que a palavra do Senhor chegue na equipe técnica. Então são bênçãos que Deus tem nos dado para todos nós, né? E aqui temos a Beatriz no teclado e eu que estou aqui junto com vocês para juntos exaltarmos ao Senhor. Vamos louvar a Deus com esse hino. Que alegria é crer em Cristo. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, eu confio, em teu nome, meu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, eu confio, em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, eu confio, em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Amém. Precisamos sempre desta confiança e desta fé. Queremos dar um abraço nessa semana e vamos orar pela vida deles,
o irmão Carlos Eduardo Coanhese, que faz aniversário dia 15, irmã Nair Costa da Silva também no dia 15, o irmão Felipe Touro Cavaleiro no dia 16 e a irmã Sara Egídio no dia 16. Queremos orar por esses irmãos. São aniversariantes da quarentena. Desde o mês de março, temos alguns irmãos que estão comemorando aniversário de forma diferente, né? Mais em suas casas, mas estão alegres porque estão juntos das suas famílias. Então, é uma alegria que nós temos de termos pessoas fazendo aniversário. Queremos mandar um abraço ao pastor Ranulfo, que participa do culto conosco, também o Luiz Carlos Moura Filho, né, que é um primo meu, que está lá em Paranaguá, também acompanhando o culto nesta manhã. Nós queremos agradecer por essas pessoas que estão conosco. Vamos orar por esses irmãos? Senhor Deus, queremos te louvar e queremos colocar na tua presença a vida de todos os aniversariantes dessa semana. Queremos agradecer porque eu sei que o Senhor está cuidando deles, está dando saúde para o trabalho, está dando vigor, está sustentando as suas vidas. Muito obrigado. Continua derramando sempre as tuas misericórdias santas sobre os nossos irmãos, desde o Felipe, que é o mais jovem, a Sara, quanto a irmã Nair e o irmão Carlos Eduardo. Nós agradecemos que a tua misericórdia seja sempre derramada sobre ele e as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus realmente continue nos abençoando nesta manhã. Que bênção. Vamos, então, passar ao estudo, mas antes nós vamos cantar mais um hino. Nós estamos falando sobre a família, não é? Sobre a bênção do lar, e este hino diz que lar feliz nós vamos ser, e é um hino muito lindo. Nós dedicamos esse hino agora a todas as mães, a todas as famílias que estão participando conosco, e esse hino diz que lar feliz nós vamos ser. Que bênção nós temos de pertencer a este lar, a nossa família. Esses dias de tantas incertezas, nossos lares a fé precisam ter. Cada um pondo em Deus a confiança, sendo assim lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Nesses dias de tanta violência, nossos lares paciência devem ter. Cada um cultivando a tolerância, sendo assim lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Nesses dias de tanta insegurança, nossos lares firmeza devem ter. Pais e filhos buscando a harmonia, com Jesus lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Amém? Com amor, lar feliz nós vamos ser. Que bênção pertencermos à família de Deus, à família da fé, e por isso que nós temos os nossos irmãos e em diversos lugares, como eu disse, participando, louvando e exaltando o nome do Senhor, como também nós temos aqui pessoas participando de diversos lugares, louvando a Deus conosco. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João. Nós estamos falando sobre os filhos de Deus. Em 1 João, no capítulo 3, de 4 a 10, nós temos um texto dentro da sequência do livro que nós estamos estudando. Nós batistas gostamos muito de estudar a palavra de Deus. Nós não abrimos mão da nossa escola bíblica dominical. Todos os domingos estamos reunidos. E é uma bênção termos você com a gente. Estamos com saudades de nos reunirmos com os nossos irmãos,
ter as nossas classes, temos os nossos ambientes aqui com as crianças, mas nós entendemos que este é o momento que nós temos. Mas precisamos, acima de tudo, manter a fé firmada no Senhor. E estamos estudando a Bíblia, sistematicamente, o livro de 1 João, começando no capítulo 1, já estamos no capítulo 3, e agora nós vamos ler dos versículos 4 a 10, que diz assim: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquilo que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Pode ser que esse texto seja um texto muito duro, não é? E tenha informações muito pesadas, mas nada mais é aquilo que João tem falado já conosco há algum tempo, sobre a importância de que os filhos de Deus vivam nas obras da luz. Essa é toda a temática do livro de 1 João. E ele fala aqui sobre transgressão da lei, logo no versículo 4. É bom dizer que o pecado era a transgressão da lei mosaica, que naquele tempo é o que eles tinham. A lei veio então para padronizar a vida dos cristãos judeus, de fato que era o ensinamento que eles tinham e que dava esse limite de uma vida que agradava a Deus e que não agradava ao Senhor. Havia então o interesse de deixar bem claro, principalmente em rebater os ensinos gnósticos que nós falamos que existia na época, e que o pecado era contra as leis de Deus, e que o homem que pecava no seu corpo também pecava na sua alma, que estava sob o domínio do pecado, e que tem o diabo como autor. Aqui João coloca de forma um pouco mais enfática e dando nome àquele que é o causador, aquele que tem a semente do pecado, que é o diabo. Como a lei veio para padronizar uma vida que agradava a Deus, e também a presença de Cristo, que veio dar um novo sentido à lei, um novo significado à lei, os seus ensinos no Evangelho, não mais na lei mosaica, mas nos evangelhos que contêm os princípios da lei mosaica, deveriam ser seguidos pelo povo. Por isso que ele faz muito esse parâmetro, né? E esta comparação sobre seguir a Deus, obedecer a Deus, e dizer que quem continua a pecar, quem continua longe de Deus, quem vive no pecado, transgride a lei, porque o pecado é contrário à lei. O pecado é contrário a tudo aquilo que Deus nos traz, tudo aquilo que Deus ensina. Enquanto Deus nos ensina a vivermos na luz, o diabo vem para mostrar e ensinar o caminho das trevas. E no versículo 5, ele então nos diz que, e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. A presença de Cristo veio dar um novo alento à nossa vida. A presença de Cristo veio para nos tirar da morte do pecado. Para os ensinos gnósticos, a morte de Jesus não tinha este significado de salvar o homem. Os irmãos sabem, eu tenho falado aqui, os meus queridos amigos também, de que para o ensino gnóstico, a alma ela era pura, somente o corpo que era mau. Então, como que Jesus, que é uma alma abençoada, né? Uma alma eterna, habitar num corpo mortal? Eles não aceitavam a ideia de Jesus estar num corpo tão mau como a matéria. E nós sabemos que Jesus esteve aqui, o Verbo se fez carne, não pecou, e de fato através da sua morte nós temos vida. Por isso que o texto nos ensina o sacrifício de Jesus,
sua morte expiatória em favor dos homens. O próprio João disse em João 1,29, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então em Cristo não havia nenhum pecado, e essa impecabilidade de Cristo é a garantia do sacerdócio em nosso favor. A ideia do sacerdote é aquele que entrava no Santo dos Santos, não é? Uma vez por ano, e então oferecia o sacrifício dele e também do povo a Deus para perdão dos pecados. E Jesus então é o sumo sacerdote perfeito, aquele que morreu por nós, aquele que não tem pecado, e apesar de ter vindo em forma humana, não havia pecado em sua vida. João 8,46, que é o mesmo autor do 1ª, 2ª e 3ª João, ele nos diz exatamente isso, de que qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, porque não creem em mim, Jesus então, desafiando a que encontrassem nele algo que podia reprová-lo, porque nele não havia pecado. Então, esse mesmo Jesus que não pecou, veio para nos redimir. No versículo 6, então, ele começa a apertar um pouquinho mais o seu ensino sobre a vida daquele que segue a Cristo e sobre aquele que não segue. Então, ele diz algo muito mais profundo agora. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Os filhos de Deus têm a presença do Espírito Santo em seus corações. Os filhos de Deus são impulsionados a fazer a vontade de Deus. Quem permanece em comunhão com Deus não terá prazer no pecado. É esse tipo de amizade com o pecado que o salvo por Jesus não tem, porque ele quer repudiar isso na sua vida. Por isso que o João é tão enfático. Quem vive pecando nem viu a Deus e não o conhece. Lembrando que João é uma testemunha ocular, ele viu a Jesus. Então quem não conhece a Deus, ou quem vive pecando, melhor dizendo, não o viu nem o conhece. Agora quem permanece na comunhão com Deus, não vai ter prazer no pecado. Ou terá comunhão com Deus, ou terá comunhão com o pecado. O salvo não vive pecando. Quem o viu com os olhos espirituais, conhece as realidades espirituais. Nós estamos falando aqui, nesse mês das mensagens à noite, sobre o filho pródigo. Aquele jovem que saiu de casa, representando aquela pessoa que se afasta de Deus, que vive uma vida do pecado. Aquele que é salvo, mais cedo ou mais tarde, vai reconhecer que está longe de Deus e vai querer voltar para a luz. Ele não aguentará viver longe de Deus. Mas aquele que não é salvo, aquele que não teve uma experiência com Cristo, ele vai continuar no pecado, porque pecado é trevas, e luz e trevas não se misturam. Precisará de ter um encontro real com Cristo, para que então conheça Jesus e venha para junto do Pai. Por isso que a própria comunhão com Cristo não permite pecados no coração do homem. Quanto mais temos comunhão com Cristo, menos vamos querer pecar. Quanto mais tivermos comunhão com o Senhor, mais ficaremos longe do pecado. O pecado não terá domínio sobre a nossa vida. É isso que o texto diz. Por isso parece ser forte a abordagem bíblica, mas ela nada mais é que uma realidade. Quem continua a pecar não o conhece, não o experimentou, porque aquele que tem a presença de Cristo como filho pródigo, que sentiu saudade da casa do Pai, vai querer voltar para o aconchego do seu lar, vai querer voltar para junto do Pai, vai querer estar em comunhão com Deus. Seguindo no verso 7, então, ele diz: filhinhos, não deixe que ninguém nos engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Porque havia essa preocupação e esse ensino com que ninguém vos engane. João aqui, provavelmente, já um apóstolo idoso, né? E trata com muito carinho o seu rebanho, orienta então aos seus filhos na fé a se manterem firmes nos ensinos éticos e morais de Cristo, vividos pelo Senhor Jesus e também pelo próprio apóstolo. Por isso, ninguém vos engane. Havia, como ainda hoje há,
muitos falsos ensinos, até mesmo no meio dito cristão. Heresias, complicações e confusões na interpretação bíblica, e muitos crentes, até piedosos, que gostam de estudar a Bíblia e gostam de meditar nela, acabam sendo levados por caminhos um tanto duvidosos quanto à interpretação bíblica, porque de fato muitas pessoas, intencionalmente ou não, acabam nos enganando quando não interpretam bem as Escrituras Sagradas, ou fazem intencionalmente, querendo enganar as pessoas mesmas. Os gnósticos, por exemplo, eles não viviam, eles não reconheciam Cristo como fonte de retidão e justiça, eles não viam Cristo como divino, eles não viam Cristo como Salvador, e o homem nunca será fonte de santidade, o homem nunca será fonte daquilo que é reto na sua no absoluto sentido da palavra. Somente Cristo é. Por isso ele fala: ninguém vos engane a este respeito. Só o Senhor é justo, é o justo juiz. Somente ele é reto, somente nele está toda equidade e justiça. E é esse Cristo que nós devemos seguir. É este Cristo que devemos fazer a sua vontade. Então, cuidado para que ninguém nos engane, porque existem muitas enganações. Infelizmente, até nesse tempo que nós estamos vivendo, de tragédia, de dificuldades, de isolamento, quanto sofrimento temos tido com isso? Ainda tem pessoas que estão levando ensinos um tanto duvidosos e enganosos aos crentes, ensinamentos que não têm base bíblica alguma, e alguns, por conta do desespero, acabam seguindo esses falsos mestres, e isso é abominável. Por isso ninguém nos engane, seja com filosofias contrárias à palavra de Deus, demoníacas, ou até mesmo no meio cristão. Devemos examinar as Escrituras, porque existe muito engano. E no verso 8, então, aparece a expressão aqui mais forte: mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aqui temos, em João, deixa muito bem claro a presença de uma pessoa, o diabo. Então o texto nos explica sobre o pecado, agora apontando para o diabo. Até então falava sobre o inimigo, falava sobre o mal, agora ele vai na fonte, diz: olha, o diabo é que peca desde o princípio. E ele então se voltou para o mal desde o princípio, se afastando da vontade de Deus. Temos alguns textos bíblicos que nos dão uma ideia que o diabo era um anjo de luz que se rebelou lá no início e se afastou da vontade de Deus. Então lá fala em Apocalipse 12, Isaías 14, sobre a queda e o começo do pecado nas dimensões celestiais. Foi lá que o pecado começou, com a rebeldia do diabo. Então as obras do diabo chegam até nós, e elas não são simples de serem destruídas. As obras do pecado e as obras do mal não são simples de serem destruídas. Somente com o sangue de Jesus o diabo foi vencido. Por isso a necessidade do sangue de Jesus, por isso a necessidade do sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo nós não temos a salvação. E a obra de Cristo foi nos dar a salvação, destruir os intentos satânicos sobre o homem. Por isso que ele deixa bem claro: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, aquele que é mentiroso, que veio para enganar, para acusar e para destruir Deus, tentar destruir Deus e os seus filhos. Por isso que, enquanto nós vivemos na luz, nós devemos estar atentos, porque as obras do diabo cada vez mais chegam e tentam nos destruir e tentam nos afastar do caminho do Senhor, e nós não queremos viver longe do Senhor e nem da sua vontade. E no versículo 9 então diz: olha, quem é nascido de Deus não vive pecando. A vida de Deus está nele, a vida de Deus está nele, logo não pode continuar a pecar. Parece que é uma lógica muito clara.
Porque a prática do pecado não é um prazer e nem conduta daquele que vive na santidade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que busca a vontade de Deus, ele não vai querer ficar perto nem do diabo nem do pecado. Aquele que faz a vontade de Deus vai procurar fazer aquilo que agrada a Deus. E a semente de Deus, ou o Espírito Santo, então, é a garantia de uma vida que busca a vontade de Deus, se opõe às práticas pecaminosas. Porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos andar com Deus. Nós queremos viver com Deus. E aqueles que permanecem no Espírito e no que o Espírito nos ensina, não vai continuar no pecado. Nós já estudamos isso, 1 João 2,24. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. A comunhão com Deus, a permanência nos ensinos de Deus, é a garantia que não vamos viver nas trevas. Se queremos viver com Deus, devemos praticar as obras da luz. Devemos viver na luz. Ser nascido de Deus é ter a natureza de Deus e em Deus. E é isso que nós queremos ter. E se nós não tivermos isso, se nós não vivermos por isso, e se não tivermos a presença de Deus em nós, nós de fato estaremos longe da sua vontade. Então, ser nascido de Deus é ter a natureza de Deus, e em Deus, quem tem essa natureza de Deus em sua vida, não se manifesta o pecado. Tá? Então, por isso que nós vamos buscar sempre a vontade de Deus, nos esforçarmos para estar na presença de Deus, e viver a luz que Cristo nos oferece, porque senão, de outra forma, nós seremos filhos do diabo. Esta é a expressão forte, mas a expressão bíblica aqui. E no versículo 10, ele diz: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Parece que João aqui, além de materializar a luz associada totalmente a Cristo, ele sempre fez isso na carta, na epístola, agora ele fala sobre o diabo e diz de uma forma clara de que maneira nós demonstramos que somos da luz, quando amamos os nossos irmãos, quando praticamos a justiça. E a partir do versículo 11, que nós vamos estudar semana que vem, ele então começa a falar sobre esse amor, que leva o nome dele, o apelido dele de João, como apóstolo do amor. Ele então começa a falar sobre o amor. Os filhos de Deus, então, não podem praticar o pecado porque vivem para Deus. Esse é um tema recorrente. Parece maçante isso, mas é o que o João sempre está dizendo. Os filhos de Deus não podem praticar o pecado, não podem viver e nem gostar do pecado, porque vivem para Deus. Os filhos do diabo vivem para pecar, pois se opõem à vontade divina, por omissão ou por comissão, saibam o que estão fazendo ou não, eles se afastam da vontade de Deus. Por isso que nós devemos buscar sempre viver e praticar a luz, porque temos comunhão com Ele, porque somos da luz. Os filhos de Deus são revelados, os filhos de Deus são manifestos, os filhos de Deus são conhecidos, assim como os filhos do diabo. As obras de cada um deles são reveladas. As obras dos filhos da luz são reveladas. As obras dos filhos das trevas são reveladas. E nós vamos saber de quem somos filhos. Dizem que o fruto não cai longe do pé, né? Que nós demonstramos com a nossa atitude qual é a nossa raiz, qual é a nossa árvore genealógica, né? A quem nós parecemos. De igual forma, quem é filho de Deus vai demonstrar quem ele é filho. E quem é filho das trevas ou do diabo vai acabar revelando de quem ele é filho. Por isso, uma das formas de percebermos os valores de quem segue a Cristo é se ele pratica a justiça e o amor aos irmãos. E aqui João coloca que essa justiça, que não tem a ver com a justiça da toga, mas com a justiça com os valores do reino de Deus e o amor aos irmãos, são evidências claras da verdadeira filiação divina. Se nós demonstrarmos e vivemos os valores do reino, se nós demonstrarmos o amor aos nossos irmãos, nós vamos de fato revelar
que somos filhos de Deus. E nós vamos sempre verificar isso aqui na palavra do Senhor. Sempre vamos perceber que o amor, a justiça e o amor principalmente, que João vai enfatizar bastante daqui para frente, vai revelar de quem nós somos filhos. Quer queiramos ou não, as pessoas vão perceber, os irmãos vão perceber, a sociedade vai perceber de quem nós somos filhos. Qual é a nossa filiação, a quem pertencemos. Portanto, meu desejo nesta manhã é que nós sempre demonstremos com atos e atitudes, e principalmente de dentro para fora, de quem nós somos filhos. Se somos filhos de Deus, se praticamos as obras da luz, se realmente seguimos ao Senhor, o mundo vai conhecer com as obras de justiça que nós temos. O mundo vai perceber quem de fato nós seguimos. Que Deus nos abençoe, que possamos dia a dia viver uma vida como verdadeiros filhos de Deus. Que as obras das trevas, do mal, do maligno, do diabo, não dominem e não façam parte da nossa vida. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pelos irmãos que nos acompanham. Temos irmãos lá de Paranaguá, irmão Caio, temos aqui a nossa irmã Roseli Colonhese, mãe Eliane, irmã Kézia, irmãos da nossa igreja participando dessa escola dominical. Um grande abraço também para as nossas mamães, não é? São irmãs nossas, o nosso irmão Joel, lá da nossa congregação, 28 de outubro, nosso irmão Paulo Silas Sudré, que é ministro de música lá da PIB de Maringá, também acompanhando, e outros irmãos também, irmã Úrsula, Carlos Santana, são várias pessoas que participam conosco nesta manhã. Um grande abraço a vocês, e à noite nós estaremos juntos aqui para celebrar e louvar ao Senhor, agradecer pelas nossas mães e proclamar a palavra de Deus. E divulgue nas redes os nossos cultos para que mais pessoas participem. A gente sabe que agora a maioria das igrejas estão transmitindo cultos online, mas prestigie o culto da sua igreja, né? Mate a saudade um pouco dos seus irmãos e do ambiente gostoso que você tem aqui em nossa igreja, na primeira igreja batista de Umuarama. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, abençoa nesta manhã a cada irmão e a cada irmã que participam do culto conosco em suas casas. Dá-lhes, Senhor, um dia abençoado junto das suas mães, um dia de bênção, um dia de alegria. E, ó Pai, que estejamos juntos mais tarde à noite, com saúde e alegria, para louvar o Teu nome e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por toda a equipe que trabalhou nesta manhã. Obrigado pelos nossos irmãos que estarão mais tarde à noite também aqui trabalhando. Ó Deus, e abençoe cada lar, cada pessoa, em cada celular, em cada computador, onde esta mensagem chegar, que possa atingir cada coração com a Tua graça. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom domingo na presença de Deus. Muito obrigado pela sua presença conosco.